Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 28 de julho de 2020, mais uma vez, João Gabriel eu, aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, em novos endereços, Rua Capitão Quinzinho Junqueira, 67, bem ao lado do Departamento Municipal de Água e Esgoto, e como sempre coloco, parede e meia com o cartório eleitoral. Boa noite, João, tudo bem? Tudo bem, Albert? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Como sempre, eu convido quem está nos assistindo a curtir a página do Jornal da Cidade para receber atualizações do nosso conteúdo, que a gente produz todo dia. E também quem estiver assistindo pelo YouTube, a se inscrever no nosso canal. Aqui do lado tem um botãozinho, se inscreva, é gratuito também, vai receber aí alertas de conteúdo novo. Hoje pela manhã, você e eu estivemos andando pela cidade para vermos aí algumas ações e situações colocadas pelos nossos internautas, pelos nossos amigos que acompanham o Pautando, a página do Postos Hoje Amanhã, a página do Jornal da Cidade, e fomos lá em loco acompanhar a colagem daqueles selos na FEPASA. Absurdo, né, João? Por que não fizeram no estádio municipal do Ronaldo Junqueira, né? Não, mas a ideia é até boa, viu, Albert? Sim, a ideia é boa porque o local não... O local é totalmente inadequado, né? Então eu, Albert, pela manhã, a gente passou de carro ali, tinha uma fila extensa ali ocupando uma das faixas da João Pinheiro. Então, eu acho que ainda está em tempo da prefeitura mudar de ideia, ou seja, desloca essa fixação dos adesivos lá para o pátio do Estádio Municipal Ronaldo Junqueira ou até mesmo na rodoviária. A gente lembra bem que há 2 meses, por exemplo, teve ali o drive-thru, né, de vacinação contra a influenza, era ali no pátio do terminal rodoviário. Né? Então, eu acho que até o pátio do Ronaldão é até mais adequado. Muito mais porque adequado, ele não atrapalha com o trânsito. certeza. Né? Porque você bem lembra também, Albert, que quando começou a sair o drive-thru da influenza, formou-se também uma longa fila, atrapalhando uma das faixas de rolamento. Né? No segundo ano. Depois aí eles mudaram, segunda vez, né? Depois eles colocaram os carros lá para dentro do pátio e amenizou o problema. Mas eu acho que assim, o local mais adequado para fazer a fixação de adesivos é o pátio do Ronaldão, né, que a gente sabe que ali não tem carro, não vai atrapalhar o trânsito, né, e eu acho que iria fluir muito melhor. A ideia é boa, mas a aplicação não foi correta, está gerando um grande fluxo de veículos ali, filas enormes. Quem estiver duvidando do que a gente está falando é só passar lá que vai ver. Né? E resumindo, né, João, aquela placa Mercosul não serve para nada, né? Porque veio trazer o transtorno para a cidade. Esse é né? o grande atestado da placa do Mercosul, que ela não é tão... vamos dizer assim, eficiente quanto a placa anterior, né? Porque a placa anterior você identificava o local do carro, né? Hoje só está escrito Brasil, né? Você não sabe onde outra coisa, a grande, imensa maioria dos veículos, Albert, circula só no Brasil, né? Ninguém fica circulando de carro. Daqui. E ainda que você fosse fazer uma viagem ao exterior para o Mercosul, algum país do Mercosul, você vai de ônibus, você vai de avião, você não vai pegar teu carro ali. Né? Eu acho que assim, essas placas aí seriam mais adequadas ali para aqueles estados fronteiriços. Ali, né? Com certeza. Ali, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, que ali o pessoal pode ser que faça deslocamentos ali com mais frequência. Mas aqui em Poços de Caldas, Robert, eu acho que não tem tanta serventia. E outra coisa, tem o QR Code, né, que está na moda, aí você passa o celular aí em frente ao QR Code. Como é que você vai ficar com o celular lá e olhando você a acha placa? que alguém vai ficar passando QR Code em placa de carro? Não vai. Então, a ideia é boa, é uma forma aí realmente de tentar agilizar o fluxo de veículos aqui em Poços durante a pandemia, mas a aplicação, infelizmente, foi errada. Por enquanto, a gente espera aí que a Prefeitura possa mudar de ideia ao longo da semana. Após 3 anos e 7, quase 8 meses, João, alguns vereadores tomaram algumas medidas diferenciadas daquela que eles estavam fazendo ao longo desse período que eles estão na legislatura da Câmara Municipal. Apresentaram 5 assinaturas pedindo a abertura de uma comissão especial de investigação dos usos dos fundos municipais utilizados pelo senhor prefeito municipal, pelo senhor secretário da Fazenda, Alexandre Lino, e pelo secretário de governo, senhor Celso Donato. Puxa vida, demorou tanto assim para esse povo entender que essa administração está fazendo tanta coisa errada. Quantas comissões foram solicitadas ao longo desse período pelo Paulo Tadeu, pela Cissa, pelo Joaquim, vez outra pelo Paulo Eustáquio, e não conseguia a 5ª assinatura. O ano passado, pelo menos 2. Então a gente vê que... E não houve a quantidade de assinaturas suficiente. Tudo interesse próprio, João. Infelizmente, a gente tem que deixar
aberto aqui para que a população entenda o jogo político. Por quê? Porque nós estamos aí há 2, 3 meses das eleições e o pessoal está querendo angariar votos para tentar se manter dentro da Câmara Municipal, né? A Cissa, o Paulo Tadeu e o Joaquim, eles mantiveram a coerência, né? Todos os outros pedidos de abertura de comissão especial de inquérito, eles assinaram, evidentemente, né? E como a gente falou, que faltaram aí 2 ou às vezes uma assinatura para se completar um mínimo de 5, né? Para fazer aí a abertura. E agora, né? Além de Joaquim, Cissa e Paulo Tadeu, o Gustavo Bonafé, que ele está afiliado atualmente ao PDT, e o Pedro Magalhães, que está afiliado ao PRB, né? Os 2 partidos aí têm pré-candidatos à Prefeitura de Poços em novembro, né? Eles também assinaram, né? Na verdade, isso aí, Albert, é uma função do vereador, né? Fiscalizar e legislar, né? Não é passar pano, é fiscalizar e legislar. Agora, em relação à questão do fundo, para o pessoal que não está muito por dentro entender o que aconteceu, a Prefeitura, ela retirou ali cerca de R$300 mil. Só do Condefat, né? Fora dos outros fundos. Fundefat. Fundefat, é o fundo do Condefat. Do Condefat. Então, retirou aí cerca de R$300 mil em dezembro do ano passado para completar o pagamento lá de salários e outras questões relativas à folha de pagamento do servidor. Só que a Prefeitura restituiu os cofres municipais agora em junho. 6 meses após, né? Depois que descobriram, né? Segundo consta... Depois que eu denunciei pela primeira vez no grupo aquela vez. Exatamente. E segundo consta, fez essa restituição com juros e tudo mais e tal. A questão, Albert, é o seguinte, né? A lei diz que não pode fazer. Então, esse que é o problema. Muita gente comentando no grupo, João, porque o prefeito usou para pagar folha de pagamento, ele está correto. Gente, o administrador público, a gente tem que deixar bem claro, ele só pode fazer aquilo que determina a lei. Ele não pode fazer nada fora da lei. Então o que ele fez está errado, vai ser punido e graças ao Dr. Sidney Bott, que nós vamos comentar também na edição do final de semana, ele, em cima das denúncias que nós fizemos do grupo e aqui no Jornal da Cidade também, no Pautando, está se investigando e agora abrindo aí uma SEI. Tomara que vá para frente e quem sabe possa dar uma improbidade administrativa no cidadão, tal qual um outro ex-prefeito que infelizmente faleceu com 8 anos inelegível. Ô Albert, a ex-presidente Dilma foi caçada por isso. Um cheque especial, como dizer assim, né? A Dilma fez exatamente isso aí que o Sérgio fez. Só que no caso dela, ela retirou dinheiro lá de bancos estatais para fazer outros tipos de pagamento, só que a lei não permite isso. Então, o que aconteceu? Eles entraram com o pedido de impeachment e ela foi caçada. É motivo para se caçar? Não. A Dilma é motivo para se caçar o Sérgio? Mas não pode, a lei não pode. Eu acho que não é assim uma coisa tão, né, que justificaria, né? Porque a gente pensa em cassação, a gente pensa que o primeiro motivo, corrupção. Falcatrua, desvio de dinheiro. Né? Então, essas questões burocráticas aí, a gente parece que não se convence. Não. Só que tem um problema, Albert. Tem até um provérbio latino que diz lá, dura lex, sed lex. Né? A lei é dura, mas é a lei. Né? Então, assim, o próprio prefeito Sérgio, durante a campanha eleitoral em 2016, falava lá, a lei não se discute, a lei se cumpre. Nas primeiras horas do meu mandato, eu vou instituir o piso do magistério. Então, assim... o próprio prefeito, naquela ocasião, reconheceu que a lei, ainda que a gente não concorde, a gente tem que cumprir ela. Se você não concorda, você tem que usar, então, de meios legais, né, e legislativos para derrubar a lei. Então, infelizmente ou felizmente, existe essa lei aí. Pode até, para algumas pessoas, parecer que não é uma questão tão grave, que está fazendo jogo político, jogo eleitoral, mas não é. É assim que funciona. E outra coisa, Albert, ainda que houvesse essa necessidade aí de se retirar o dinheiro para cobrir alguma outra situação, talvez, eu não sei nem se isso é legal, a prefeitura deveria recorrer à Câmara. Pedindo autorização legislativa. Pedindo autorização dos vereadores para retirar aquele dinheiro e depois restituir aquele dinheiro com os devidos juros. Mas não faz, né, João? Infelizmente faz aqui da cabeça e agora está levando fez sem perguntar. E agora vai ser penalizado. E agora aí tá tendo que responder a respeito dessa questão. No último programa nós tivemos algumas perguntas, João, em relação à utilização do Parque Municipal Antônio Molinari. As pessoas fazendo aí um comparativo com os jogos da Associação Atlética Caldense que aconteceu no último domingo no estádio e que vai acontecer amanhã frente à equipe do Cruzeiro Esporte Clube, dizendo por que se o futebol pode, o Parque Municipal com o bicicross não pode. A explicação é óbvia, né, João? O futebol, mesmo todos confinados num lugar só, apresentou-se 4 jogadores com o Covid, imagina num parque municipal aberto, onde todos vão poder utilizar.
Bom, a questão do futebol é a seguinte, no Estádio Municipal Ronaldo Junqueira, ele é praticamente exclusivo para a prática do futebol. Sem dúvida. Eventualmente, ele pode ser que tenha alguma coisa relacionada a atletismo, mas não é muito pouco hoje em dia. E existe, inclusive, a pista de atletismo ali do lado do Ronaldão. Então, o Estádio Municipal ele está sendo aberto só para jogos oficiais do Campeonato Mineiro por conta da Caldense, né? E aí é um espaço só para a utilização do futebol. E outra coisa, né, Albert? A Caldense ela tem feito testes aí, inclusive jogadores maciçamente. Um teste aí custa R$100. Ou seja, você acha que outras atividades esportivas vão ficar fazendo teste toda vez que precisar usar algum equipamento esportivo? Não vai. E outra coisa, você abre ali o Parque Municipal para o bicicross, outras modalidades vão querer talvez vão querer com também. Certeza. Né? E o Parque Municipal é um espaço multiuso. Dá para você treinar bicicleta, dá para você treinar atletismo, dá para você treinar futebol, tudo ali dentro. Futebol, vôlei, basquete, skate, society, várias atividades. Ou seja, você acha que... Academia ao ar livre. Exatamente. Então, assim, você acha que esse pessoal vai fazer teste de forma toda vez que for utilizar? Não vai. E falar em teste, João, no último domingo, quase que não aconteceu o jogo entre a Caldense e a equipe do Tupinambás, onde a Caldense venceu por 4-0. Horas antes, o secretário de Saúde havia solicitado que não houvesse a partida e não poderia suspendê-la em virtude já do... A equipe já está aqui, tomaria um ferro muito grande. Né? E aí o próprio secretário, em virtude dos 4 exames positivos, solicitou que todos os 22 jogadores da Caldense e mais do Tupinambás fizessem o teste antes da partida. Tanto é que ao chegar lá no estádio já havia medição de temperatura de todos os jogadores e para que evitasse que propagasse o vírus dentro do estádio municipal do Ronaldo Junqueira. Então quase que não aconteceu. O protocolo sanitário do futebol é muito profissional, né, Albert? Sem dúvida. É um nível assim, bastante alto, aí, recomendações da FIFA, da CBF, da Federação Mineira. Então, assim, outras modalidades esportivas, infelizmente, a gente sabe que não vai acontecer. Não vai seguir esse mesmo tipo de protocolo. Né? Então, assim, é por isso que se justifica a abertura do Ronaldão e a não abertura do Parque Municipal. Com certeza. Nós vamos chamar um breve intervalo. Retornaremos dentro de 30 segundos com as matérias do Jornal da Cidade do final de semana, de hoje, e as notinhas do Pautão. Pampa tem o melhor combustível para o seu carro e a melhor estrutura para cuidar do seu veículo, de você e da sua família. Com conforto e aquele atendimento único. Posto Pampa, com você onde você estiver. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade e ao iniciar esse segundo bloco, um assunto que acabou ficando esquecido, e chamamos a atenção do Sr. Paulo César Silva, das pessoas responsáveis do Departamento Municipal de Água e Esgoto, porque lá na rua Hércules Frison, ontem eu estive lá, infelizmente fizeram lá um trabalho, João, para tentar conter um odor de esgoto muito forte que existe naquela rua. E fizeram, não conseguiram conter o problema e ainda deixaram o asfalto da maneira que nós colocamos as imagens ontem no grupo Posto Hoje Amanhã. Então, a gente chama a atenção da Prefeitura, porque não é só lá que está acontecendo isso também, né, João? É verdade. A gente espera que o DEMAI possa resolver o problema, né? Porque mau cheiro é uma coisa... Nossa, né, triste. Que é só quem vivencia do isso lado pode falar. Presente, né? Que sabe quanto é difícil. Então, a gente espera que o DEMAI possa fazer uma intervenção o mais rápido possível, justamente para amenizar esse problema para o pessoal. Vamos nas matérias do final de semana? Vamos lá, o final de semana do Jornal da Cidade, a manchete foi a seguinte: Santa Casa ganha 12 novos leitos com a reinauguração da ala D. Então é aquela ala lá que há cerca de 3 meses começou a receber uma intervenção, teve a ajuda da iniciativa privada, né, através do sindicato dos construtores aqui de Poços de Caldas, que bancou parte da obra também. Nós temos que parabenizar também a Luciana e a Carol, que há 4 anos atrás elas iniciaram, junto com a empresa Vieira Costa, né? Nós temos que ressaltar aqui que foi os primeiros empreiteiros que começaram a ajudar a Santa Casa e começaram a reformar as alas necessárias. É claro que numa situação de pandemia, juntou-se todas as empresas aí junto com o sindicato
e conseguiram entregar para a Santa Casa 10 novos leitos, né, João? E aí... A de César, quem é de César. É uma ação praticamente a custo zero para a Santa Casa, né? Ou seja, reativou um local aí que estava fechado. E vai trazer recursos para a Santa Casa também. A Santa Casa se habilita. Depois que terminar a pandemia, esses leitos aí podem ser utilizados para continuar na ampliação do atendimento no hospital. Parabéns às empresas da cidade, né, João? E a gente sabe, né, Albert, a gente já falou algumas vezes aqui no programa, né, que a Santa Casa, ela atende em mais de 80 cidades no entorno, né? Então, quanto mais leitos tiver, melhor, né, João? Com certeza. E a gente sabe também, Albert, que a Santa Casa, por exemplo, né, e o Hospital Santa Lúcia, eles estão recebendo pacientes de outras cidades para fazer o tratamento do Covid aqui, né? Pochocado é referência, né, João? Então, queira ou não queira, é a maior cidade do sul de Minas. Né? Tem esse detalhe. Uma outra matéria importante que a gente fez aqui no final de semana, Albert, foi a seguinte: hotéis de Poços estão na expectativa pela reabertura, né? Então, parece aí que o Comitê de Enfrentamento ao Covid já recebeu os protocolos, já aceitou ali a reabertura, mas ainda não está definido. Parece que o prefeito vai ter que normatizar ainda, vai ter que estabelecer as regras mais claras a respeito disso. Então, uma das questões aí é que parece que, se de fato ocorrer a abertura, vai ser com a ocupação máxima de até 40% aí dos leitos, no último de cada domingo, hotel. João, não te cortando, eu assisti no Fantástico, lá em Gramado, as exigências foram tantas que o custo para se fazer foi muito alto aos hoteleiros. Esperamos que aqui em Poços, caso venha acontecer isso, que façam também para evitar que propague o vírus aqui na cidade. Ontem nós tivemos aí postado nas redes sociais, a agência do Bradesco no centro da cidade, na Rua Rio de Janeiro, foi fechada. Por quê? 2 funcionários parece que testaram positivo e agora todos ficarão de quarentena durante 14 dias para que possam isolar e não vir a ter o problema, né? Então isso é muito preocupante. E um banco da estrutura que é o Bradesco na Rua Rio de Janeiro, você vê o quanto que é perigoso caso tenhamos aí o não acolhimento correto dos protocolos em relação aos hotéis, né? O protocolo sanitário dos hotéis foi desenvolvido pelo Poços Convention Bureau, pelo Conselho Municipal de Turismo, né, e foi apresentado aí. E eles próprios, né, fizeram uma série de regras ali de segurança, e eu acho que o Comitê do Covid vai talvez apresentar algumas outras situações. Eu não acredito que vai inviabilizar financeiramente a reabertura por conta de outras exigências aí. O fato, Albert, é que para voltar a receber turistas aqui em Poços, na hora que o pessoal chegar ali nas barreiras, ele vai ter que apresentar o check-in ali para se hospedar, vai ter que comprovar que está vindo se hospedar de fato, justamente para atingir aqueles 40% de ocupação máxima aí que está previsto. Então a gente tem que aguardar, a gente volta a um assunto até do primeiro bloco, que é a questão do selo, né? Sem dúvida. Por isso que o selo vai ser importante, né? Para identificar quem que é quem, né? E só lembrando que num primeiro momento, esses 3 selos aí que estão sendo afixados aí pela prefeitura não contemplam os turistas. Então pode ser que surja aí um quarto tipo de selo, né, para contemplar os turistas, caso abram os hotéis. Né? É isso aí. É verdade. Outra notícia aqui que eu queria destacar, Albert, é uma campanha aí que a prefeitura lançou, chama Poços Cultural, para incentivar, né, as empresas da cidade a investir em projetos culturais aqui de Poços, principalmente aí nesse período de pandemia. Com certeza. E falar em campanha, João, nós devíamos ter colocado no primeiro bloco também, solicitar à população, aos amigos que estão nos assistindo, que vá ao banco de sangue ali do Hemominas, na Remígio Preza, ali no Jardim do Estado, fazer a doação. Os bancos, os estoques estão muito pequenos e precisamos que a população seja parceiro nesse momento para que a gente consiga reabastecer os estoques naquele espaço. Né? Última notícia que eu queria comentar aqui antes da gente ler o pautando do final de semana é que o Vulcão anunciou a retomada das atividades, né? O Poços de Caldas Futebol Clube. Parabéns, né? Agora, através do Alessandro Gaiga, que é o presidente, né? Eles estão reativando o clube. O Vulcão estava com muita dívida, muita pendência legal, inclusive, né? O próprio Alessandro Gaiga, em conversa com ele, me disse que o único patrimônio que o Vulcão tem nesse momento é o CNPJ. E o CNPJ está bloqueado porque tem várias dívidas que a direção anterior deixou, tem pendências na Receita Federal. Então, assim, o Alessandro disse que há 8 meses que ele já era presidente do Vulcão, mas só agora que ele tornou público. E, segundo ele, estava tentando colocar as coisas em ordem. Ele, inclusive, me disse, Albert, que recentemente acabou de quitar pendências com o goleiro Bruno. Hein? Olha só, pra você ver. Então, assim, o Bruno mal jogou no clube, né? Teve que receber algo para poder recebeu alguma coisa. Então, assim, o Vulcão ainda precisou pagar, também, né?
É o quarto presidente do Vulcão, né? O primeiro foi o Fernando, o segundo foi o Hamilton, o terceiro o Thales e agora o Alessandro Geiger. Boa sorte para ele e que tudo dê certo e que o Vulcão possa sobreviver por mais tempo do que foi nos anteriores aí, disputando os campeonatos da terceira divisão em Minas Gerais. O Alessandro, só para a gente concluir esse assunto, disse que a intenção do Vulcão é disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro, que na verdade equivale à terceira. Né? A segunda divisão que seria o módulo 2, né? E aqui em Minas, não sei por que a segunda divisão equivale à terceira, então, de qualquer forma, o Vulcão aí vai tentar nesse segundo semestre aí voltar com o futebol profissional. Boa sorte, e nós torcemos para que dê certo, né, João? Pautando do final de semana, a primeira notinha é improbidade 1. O prefeito Sérgio Azevedo é alvo de mais uma ação de improbidade administrativa. Desta vez, o secretário Celso Donato do governo, né, e Alexandre Lino da Fazenda também aparecem como réus. A ação foi impetrada pelo Ministério Público através do promotor Sidney Boccia, por conta de, aspas, retiradas não autorizadas, bem como não foram transferidos valores vinculados ao Fundefat, o Fundo Municipal do Patrimônio Histórico, quantia essa que depositada pelo Estado de Minas Gerais, normalmente via repasse de CMS cultural, que estava sendo desviado para outra finalidade. Então foi basicamente o que a gente falou no primeiro bloco, né? Usou-se aí o recurso do Fundefat para outras situações, e essas outras situações, no caso, era aí complemento de pagamento de folha salarial de servidor. Improbidade 2. O secretário Alexandre Lino admitiu ao Ministério Público que em dezembro de 2019 utilizou R$300 mil para pagamento de salário e vale alimentação de servidores públicos municipais. O valor foi restituído em junho desse ano, com as devidas correções, sem prejuízo ao erário, Robert. E aí? Nós comentamos, né, no primeiro bloco e é aquilo que a gente fala, o administrador público só pode fazer aquilo que realmente a lei manda. E o Alexandre Lino, um contador da prefeitura por mais de 20 anos, sabia disso. E uma denúncia feita por nós no Grupo Posto de Amanhã e aqui no Jornal da Cidade, também no Pautando, o Dr. Sidney Boccia acabou solicitado pelos vereadores de oposição que encaminharam a denúncia também ao Ministério Público, de agora abrir aí um processo de improbidade administrativa contra o atual prefeito. Foi o que a gente falou, né? Dá para entender a motivação de ter usado esse recurso. Só que talvez necessitasse de uma autorização legal. O grande problema foi esse. Né? Pede na Câmara, estão precisando aí usar o dinheiro. Pode? Pode, né? Pronto, acabou. Improbidade 3. Alexandre teria confirmado ao Ministério Público também que a decisão foi tomada em conjunto com o secretário Celso Donato. Por isso que ambos aí figuram como réus aí nessa ação. O motivo foi o atraso de repasse do Estado ao município. Para o Ministério Público, houve, aspas, utilização indevida de recursos públicos de forma deliberada, consciente e reiterada, sem qualquer autorização legislativa. Foi o que a gente falou aqui. Se tivesse, talvez, solicitado à Câmara, eu acho que a Câmara evitaria muita coisa. Iria autorizar. Com certeza. Improbidade 4. Visando um acordo de leniência, o Ministério Público oferece aos demandados a escolha de 2 opções entre 5 possíveis conforme a legislação. Essa aqui que é difícil, viu, Albert? Compromisso de pagamento de multa civil. Essa é uma opção. É barato. Essa é uma opção. Compromisso de não contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário por determinado período. Ou seja, não daria para utilizar o DEMAI e o DME para tentar fazer uma manobra jurídica para receber recursos. Também eu acho que é uma situação difícil e que pode inviabilizar o funcionamento da máquina pública. Depois, a outra opção, renúncia da função pública. Essa não vai acontecer, né? Eu acho que também é difícil, né? Compromisso de reparação de danos morais coletivos. Não sei também qual seria o custo disso. Então, entre a cruz e a espada, né? Essas 5 opções aí. E a outra opção, renúncia ao direito de candidatar-se a cargos públicos eletivos por determinado período. Vai ter Sérgio que escolher aí. Segundo consta, é pré-candidato à reeleição, né? Seria de 5 escolher 2, uma já é difícil. Uma já é difícil, das 5, imagina 2. 2, né? Parabéns seria ao Sidney Boccia, um acordo de leniência, né? Parabéns ao Sidney Boccia. Eu acho que a gente tem que ressaltar aqui o papel do Ministério Público. Quando o Ulisses Guimarães promulgou a Constituição em 88, ele dizia que nós precisávamos de um legislativo, um executivo, um judiciário forte e um Ministério Público livre para poder investigar. E é o papel que deveria fazer o legislativo na investigação do executivo. Parabéns ao Ministério Público. Doe a quem doer, como dizia Dilma, e acabou doendo no ombro dela a sua cassação. Mas, aqui de direito, nós temos que cobrar das pessoas que, infelizmente, fazem as coisas erradas.
Manchete de hoje, terça-feira, eu só vou ler a manchete, mas não vou repercutir mais, porque a gente já falou falamos bastante exaustivamente aqui. Vereadores pedem abertura de SEI sobre o uso indevido de recursos, é sobre essa questão aí do uso indevido de recursos dos fundos municipais. Então, a gente já falou o suficiente disso aí. Outra notícia importante da edição de hoje é a seguinte: Poços ultrapassa a marca de 400 casos confirmados de Covid-19. Então, na verdade, números de ontem, né, 403 casos positivos, né, mas em compensação tivemos aí 308 recuperados. E 11 mortes, né, João? E 11 óbitos até o momento. Teve mais um óbito aí no domingo, né, que aí a Secretaria Municipal de Saúde está em investigação para saber se também foi pelo Covid. 15 ou 16 utilizações de UTIs, né, João? Deixa eu ver aqui os números de ontem, né, Albert, que está aqui. 15 utilizações. Ontem o percentual de ocupação estava 26,32, lembrando que a capacidade de leitos de UTI em Poços de Caldas são 57 leitos, incluindo o hospital de campanha, leitos no hospital da Unimed e também no hospital Poços de Caldas, que é da Climep. Números tranquilos. Outra notícia importante aqui, só para a gente encerrar essa questão da pandemia, Albert, Covid-19 já atinge 93% das cidades em Minas Gerais. Números altos, preocupantes. Praticamente o estado inteiro, né? Tem pelo menos um caso. Com certeza. E só para a gente encerrar os comentários aqui, amanhã tem aí a partida entre Caldense e Cruzeiro, e a Caldense pode perder por até 2 gols de diferença. 21h40 ao vivo pela Rede Globo Televisão. E pelas rádios locais farão aí a transmissão desse jogo. A Caldense podendo perder até de 2-0. Caso o Atlético perca ou empate com o Patrocinense, ela pode até perder por 3-4, que não vai ter problema. Mas o Atlético joga em Belo Horizonte contra o Patrocinense e a Caldense precisa pelo menos aqui do empate, porque nós já vimos a história, né, João? Uma vez podia perder de 3, perdeu de 4 em Belo Horizonte. É verdade. Ainda só nessa área do esporte. De iniciação ao esporte, né? Seria aí um espaço para se fazer uma prática esportiva de forma um pouco mais profissional do que simplesmente aí uma área de lazer, né? Então, foi feito a assinatura do convênio, 3.200.000 reais, né? Só que, infelizmente, não se chegou a construir. E os vereadores querem saber se essa área de lazer, contrato, né? Se houve ruptura de lazer, se essa área de lazer que eles estão fazendo no Monte Verde é na área que seria construída no centro. É a mesma área. Eles querem uma confirmação oficial disso. E nós estamos aguardando, conforme solicitação por eles, da rescisão contratual junto ao Ministério dos Esportes e à Caixa Econômica, que havia sido feito com o Heloísio do Carmo Lourenço na época. Né? Porque assim, é um recurso que teoricamente foi desperdiçado. Com certeza. Mais um, né? Perdeu os 10 milhões do trem, mas realmente, dependendo desses 3 milhões, né? Perdeu a requalificação da Avenida Santo Antônio, né? Ali na os 90 milhões lá da Avenida João Pinheiro, porque não tem a certidão negativa de débito, né? Então, assim, esse é o pedido de informação que os vereadores estão fazendo. Eu acho que é interessante porque é um recurso expressivo que poderia ser utilizado. E outra coisa, só para a gente completar esse assunto, só 300 municípios do Brasil que conseguiram. De 5.582. Né? E Poços foi um dos 300, mas infelizmente não foi construído. Vamos aguardar as respostas. Pautando de hoje, terça-feira, a primeira notinha é queda de ISS. Um dos maiores impactos que a pandemia de Covid-19 tem ocasionado na economia de Poços de Caldas é quanto à arrecadação do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN. Com os hotéis abertos, mas sem a presença de turistas há 4 meses, a arrecadação do imposto caiu muito. A Prefeitura estima que sem o imposto recolhido pelos hotéis, o prejuízo mensal chega a cerca de R$500 mil. Então, 500 vezes 4, 2 milhões a menos nos cofres públicos. Só com o ISS dos hotéis, hein? Fora o ICMS, fora os gastos no comércio local. Né? Exatamente. Então, sim, só impacto, a rede hoteleira, né? É um impacto expressivo aí para o município. A segunda notinha é impacto. A ausência dos turistas não impacta apenas os hotéis, como também o comércio Poços Caldense, que tem quedas entre 30% a 90%, dependendo do segmento. Esses números aí foram passados, inclusive, aí pelo secretário de governo, Celso Donato, que estipulou, né? Ele deve ter essas informações de forma mais confiável do que a gente, mas alguns setores chega-se aí a 90% na queda né, do movimento. Né? Então, praticamente inviabiliza o funcionamento dessas empresas. Tanto é que o fechamento das empresas da cidade está muito grande. Né? É muito grande. 4 mil postos de trabalho perdido, né, ao longo desse período. Então, situação muito preocupante. Na sequência da notinha, é uma conclusão assim, que a gente já comentou em outras ocasiões aqui no Pautando. Os números revelam que a cidade é muito dependente do turismo e após o fim da pandemia, talvez o segmento, enfim, deva receber a devida atenção por parte dos gestores municipais. Então, o que acontece? A pandemia revelou o óbvio aí que a gente às vezes não queria enxergar. A cidade depende do turismo. Quando a gente fala que depende do turismo, não é que você tem um hotel, não. Tudo depende. Completamente. Né? Mais de 60% da arrecadação do município
É o turismo. É o turismo. O comércio e aquilo que você sempre colocou, turista. São duas áreas primordiais dentro da prefeitura. As duas mais importantes. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o turismo. São as duas mais importantes. Aquele prefeito que fizer isso acontecer, ele consegue reverter. Consegue reverter. Saúde e educação são importantes? São, mas são ao concurso, ou seja, a gente nem considera. Não tem jeito. Não tem, precisa... É óbvio que a saúde e a educação são importantes, mas eu considero assim que o turismo e o desenvolvimento econômico, eles tendo prioridade, vai fazer a geração de recursos aumentar para o município sem precisar, Albert, aumentar imposto. Com certeza. Que é o mais importante. Eu estou vendo aí candidatos já falando em aumento de imposto, aumento de IPTU. Vamos ficar espertos, minha gente, porque as eleições estão aí, vão começar os programas eleitorais e vamos ficar de olho, hein? Porque nós conseguimos combater, derrubamos lá na Câmara Municipal, fizemos um barulho aqui no pautando, nas redes sociais. Aquele que se propuser a entrar na prefeitura com um argumento de querer aumentar imposto, disfarçadamente, dizendo que precisa para isso ou para aquilo, abra o olho. Essa questão do IPTU aí, o próprio prefeito Sérgio alegou aí no decorrer do mandato que o motivo de querer aumentar o IPTU seria a revisão da planta genérica, que faz quase 30 anos que não faz a revisão, só que é o seguinte, Albert, não existe condições nesse momento de aumentar qualquer tipo de coisa para o cidadão. A gente está numa onda aí... Não pode pagar nem a comida dentro de casa, né, João? A queda de arrecadação. A gente acabou de ler aqui sobre a queda de arrecadação do ISS, as pessoas aí enfrentando questões aí de desemprego durante a pandemia, né? Você vai ainda aumentar o IPTU para fazer uma suposta justiça tributária? Não tem como. Acho que não tem clima nesse momento para fazer essa questão. Tem como aumentar a arrecadação do município. Como? Investindo no turismo e no desenvolvimento econômico. Turismo é aquela questão que eu falei agora há pouco, que não é, quando a gente fala turismo, não é hotel, não. É toda a cadeia. É comércio e serviços que fazem parte da cadeia turística. Quando eu falo de desenvolvimento econômico e trabalho, é a atração de novas empresas para o município para gerar mais receita, para gerar mais empregos e fazer a roda rodar, vamos dizer assim. A próxima notinha é definições. Ontem foi um dia de muitas articulações políticas em torno de pré-candidaturas. O grupo preocupado com postos se reuniu no Hotel Nacional com representantes do PTB, MDB, PSL, Republicanos e Cidadania. O PTB teria retirado a pré-candidatura de Hércules Sassinari a pedido do próprio Hércules, né? Dessa maneira, o nome que desponta no grupo como pré-candidato a vice de Geraldo Tadeu seria de Iula Merola, que é do Cidadania, que até então era pré-candidata a prefeita. Outra novidade é que o PSC, que até então havia decidido sair do grupo, voltou atrás e passa a apoiar o bloco oposicionista. Semana passada nós dizemos, né, João? Na terça-feira. Divisor de águas, ia ser o divisor de águas. E está sendo, né? Está havendo aí um agrupamento dos partidos em torno de alguns nomes e até dia 15 de setembro, que, se não me engano, são as datas para as convenções municipais, muitas águas rolarão debaixo das pontes. A pesquisa que foi feita pelo Grupo CIOF e pela Projeta considerou 10 pré-candidatos, né? Então a gente já tinha antecipado que alguns poderiam desistir ou reagrupar em novos grupos. A gente está repercutindo dois nomes, que ainda não estão oficiais, e a Iula, né? Mas assim, nos bastidores já são dados como certo. O Hércules teria desistido e a Iula teria aí a possibilidade de ser visto do Geraldo. Então, vamos aguardar. Como o Albert falou, tem muita coisa para acontecer, pode ter várias reviravoltas. Até lá, muita água passada debaixo da ponte. Bate-papo. Sem pré-candidato a prefeito, o Novo está convidando outros pré-candidatos para um bate-papo, a fim de que possam apresentar suas propostas aos filiados. A novidade, no entanto, tem gerado estranheza em alguns partidos, especialmente porque o Novo não irá formalizar apoio a nenhuma pré-candidatura. Coisa estranha, né, João? Ouvir candidato? Ouve no programa eleitoral, nos debates. Que ideia mais maluca por parte dos integrantes do Novo. Eu até ouvi alguns comentando aí que queria que o João Alexandre fosse o primeiro. O João já declinou do pedido, disse que tal qual a população ouvirá, os integrantes do Novo ouvirão também aí as propostas dele e dos demais. Não é dessa forma que acredito que se faz política. Eles não são diferentes de nenhum imposto de causa, são iguais a todos. Seria interessante se o Novo, né, reunisse todos os pré-candidatos e aí sim, apoiasse uma candidatura. A partir do momento de ouvir todas as propostas, apoiasse um determinado candidato. Mas não vai fazer isso. Tal. Mas aí... só oba-oba. É diferente um pouco a situação. O Novo é um partido político. É diferente, sei lá, e se apresentar para os filiados. Na campanha eleitoral, o Albert sabe que ele já foi pré-candidato
em outras ocasiões. Você vai em algumas entidades, você vai em setores da sociedade civil, você vai se apresentar ao ser, você vai se apresentar para um grupo de pessoas que não é um partido. E não um partido político. Né? Isso não, eu nunca ouvi falar isso. Também nunca ouvi falar de você ir num outro partido apresentar suas propostas. Né? É o que o Albert falou. É novo. Tem outro, é novo, é novidade. Né? Mais alguma coisa, João? Tem mais uma última notinha aqui, só para a gente encerrar. A notinha sobre o SEI. A rede deve fazer uma reunião hoje para definir se o vereador Lucas Arruda assina a abertura da SEI, que vai apurar o uso de recursos de fundos municipais de forma indevida pelo prefeito Sérgio Azevedo, que motivou uma ação de improbidade administrativa contra ele. Até o momento, 5 vereadores já assinaram o requerimento, o que é o mínimo necessário para o pedido de abertura da SEI. Então, esses 5 aí a gente já tinha falado: Cissa, Paulo Tadeu, Joaquim, Gustavo Bonafé e Pedro Magalhães. Vamos aguardar. Como eu disse, 3 anos e 8 meses após, mas a gente sabe o porquê. Estamos chegando ao final do nosso programa, João? Considerações finais? Encerramos aí mais uma edição do Pautando. A coluna circula de terça a sexta no formato digital, final de semana digital mais impresso. E lembrando que a assinatura do Jornal da Cidade é muito barata, é apenas R$ 30 pelo trimestre, recebimento por e-mail e WhatsApp. Por R$ 40 também recebe o Jornal dos Negócios, nesse mesmo formato, WhatsApp ou e-mail. Um grande abraço a todos e até quinta-feira, às 20 horas, com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores, das matérias e do Jornal da Cidade.